Gerações são várias juntas, tudo misturado ao mesmo tempo. É isso aí. Nunca tivemos tantas gerações juntas no ambiente de trabalho. Tem baby boomer, tem geração X, geração Y, geração Z. E a geração Z, inclusive, junto com a geração Y, somam a grande maioria dos profissionais que hoje estão nas empresas. E vem aí a geração alfa, se preparem, viu? Só que, claro, quando você tem pessoas com visões, capacidades, qualidades, habilidades, experiências que se diferenciam, pode ter muita sinergia, mas também pode ter muito conflito. E é justamente isso que a gente vai conversar aqui. Alexandre, você que é especialista em gerações, inclusive escrevemos juntos um livro sobre geração Z, muito bacana. Me fala, como que as empresas devem lidar, né, com os conflitos geracionais? Os conflitos geracionais são quase inevitáveis porque a gente está tendo mais gerações trabalhando juntas, porque a gente tem um ciclo laboral mais longo, a gente fica mais tempo no mercado de trabalho, porque a gente está vivendo mais e aposentando mais tarde, e porque as gerações estão ficando mais curtas. Como o mundo está mudando mais rápido, os ciclos geracionais, que eram de 20 anos, estão encurtando para 15, 12, 10, enfim. Então a gente tem no Brasil pelo menos 4 gerações trabalhando juntas, que são essas que vocês citaram, Baby Boomers, X, Y ou Millennials e a geração Z. Mas o engraçado é a gente falar disso da diversidade etária, porque as empresas sempre falaram de diversidade, mas faltava diversidade no conceito de diversidade, porque não tinha idade, falava de outras diversidades. Então eu acho muito legal que se traga isso, e cada geração ela traz incorporada dentro dela um código cultural, um repertório da sua época, um jeito de pensar o mundo, um jeito de pensar o trabalho. E é claro que essas gerações, quando estão juntas e trazendo visões muito diferentes do trabalho, vai ter divergência. Por exemplo, na hierarquia, as gerações mais maduras, os boomers, até o X, eles valorizavam uma hierarquia rígida, o respeito à autoridade do chefe. Os mais jovens não respeitam nem os pais, vai respeitar um estranho. Ou seja, eles acham que a empresa que é muito hierarquizada, é muito engessada, é muito careta, não inova. Você pega no método de trabalho. A geração mais nova é como se fosse um videogame. Tenta, erra, aprende, tenta de novo. E as gerações mais tradicionais querem uma coisa mais formal, tradicional, com método, enfim. Você pega a questão do que significa das prioridades de vida. Por exemplo, as gerações mais antigas, trabalho era a principal prioridade, porque era um mundo mais difícil, de escassez. Então, se tivesse que varar a noite no escritório, ele punha o colchão no escritório e varava a noite. Você falar isso para a geração nova, processa você, enfim. Eles acham que eles precisam mesclar, e não estou fazendo juízo de valor, só estou falando visões de mundo, uma realidade, visões de mundo diferentes. E quando você coloca tudo, feedback, por que as gerações antigas não tinham cultura de dar feedback? Porque era uma estrutura hierárquica quase militarizada, então não tinha papinho, vamos conversar e ver o que você está achando. Faz o seu trabalho e não enche o saco. Entendeu? Então, num ambiente que faça o seu trabalho e pronto, e muitas vezes a pessoa não sabia nem se estava fazendo certo ou estava fazendo errado. Quando tinha feedback, era uma vez por ano. A molecada já veio do videogame, que ele sabe se está indo bem ou se está indo mal, tem gratificação imediata, e é óbvio que essas visões tão díspares de como deve funcionar a vida e o trabalho vão trazer algum tipo de divergência, de conflito, mas não é só conflito, traz um monte de oportunidade também, não é isso, Marcelo? Com certeza. Inclusive, Alexandre, uma coisa que eu penso muito é que às vezes a gente precisa ressignificar algumas palavras. A própria palavra conflito, ela precisa ser repensada. Porque o que é conflito? É quando tem uma divergência de ideias. E, na essência, isso não é ruim. Se eu tenho uma ideia, você tem outra, e se a gente junta as duas ideias, nós vamos ter uma solução muito melhor. Então, o conflito de ideias, ele não é ruim. O ruim é o confronto, principalmente quando chega numa questão mais pessoal, onde vai ferindo valores pessoais, onde eu começo a te atacar para justificar que eu sou melhor do que você. Isso não deveria existir. Então, quando a gente fala de conflito de gerações, é positivo no sentido de que tem mais gente diferente juntas. E a diversidade não é só um discurso de ESG, bacaninha. Não, é legal, porque gera inovação, gera desenvolvimento. Via de regra, os mais jovens vêm no mundo mais tecnológico, são nativos digitais. Os mais antigos têm muito mais experiência, muito mais conhecimento sobre a própria empresa onde estão inseridos. Então, tudo isso junto é maravilhoso. Agora, o problema é o confronto pessoal, onde as pessoas começam a atacar umas às outras. Então, o que eu penso? Que dentro de uma empresa é importante, sim, termos
gerações diversas, mas a empresa buscar caminhos para que eles estejam cada vez mais juntos. Por exemplo, eu vejo empresas que fazem programas de mentoria, só que é comum, o mais comum é você pegar um jovem sendo mentorado de um profissional mais sênior. Por que não o contrário também? Claro. De repente, o mais jovem ser um mentor de tecnologia, né, daquele que está lá há mais tempo. Outra coisa que eu vejo nas empresas, principalmente nas grandes, Alexandre, certamente você já viu isso, são aqueles grupos de afinidade, onde as grandes empresas dividem as pessoas de acordo com a diversidade, grupo de afinidade de mulheres, grupo de afinidade de jovens. E isso é legal porque você começa a gerar discussão dentro desses grupos. Mas eu tenho mais um ponto que acaba sendo uma crítica. Eu acho que, por exemplo, um grupo de afinidade que vai tratar do assunto gerações, não pode ter só jovens, senão vira um muro de lamentação de jovens. E também não pode ter só veteranos, senão vira um muro de lamentação de veteranos. Tem que estar eles todos juntos. Então tem que colocar esse pessoal para conversar sobre isso e perceber que vamos ter muito melhores soluções, melhores oportunidades, muito mais desenvolvimento se nós efetivamente tivermos pessoas com visões diferentes. Claro. Então, visões iguais. Ou seja, o conflito do bem, ele é muito bem-vindo. Verdade. E você tocou num ponto que é fundamental, porque a gente vê muito o que nos separa, né? O que diferenciam as gerações. Então, tem várias coisas que diferenciam, mas o que unem as gerações? Isso. Todos eles querem ser reconhecidos por um trabalho legal, todos querem serem tratados com justiça, com equanimidade, saber o que se espera deles. Então, assim, as gerações, elas não são só um arquétipo de diferenças, elas têm um monte de zona de intersecção de semelhanças também, né? E, além disso, eu acho que a gente precisa ver essa divergência potencial como uma fonte de convergência criativa. Mais gente que pensa diferente dentro da empresa aumenta o repertório cultural dessa empresa, aumenta o capital intelectual dentro dessa empresa, né? E as empresas pregam tanto que querem ser mais flexíveis, mais adaptáveis. Ela vai ser assim com versatilidade interna, tendo um ambiente interno mais diverso, né? E se fala também muito em inovação, e a inovação e a criatividade, quase sempre, ela é fruto dessa fusão de universos muito diferentes. Então, ter esse universo diferenciado de pessoas que não só são diferentes, mas, sobretudo, que pensam diferentes, é a chave para você criar uma empresa não apenas mais lucrativa, mas também mais inovadora, mais criativa e mais longeva.